Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, apenas o versículo 16. 1 Timóteo capítulo 4, apenas o versículo 16. Vamos ler juntos? Tem cuidado de ti mesmo. Vamos juntos? 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Como viveremos? Essa tem sido a nossa pergunta já há muitas semanas, onde nós fizemos uma abordagem inicial, mostrando que é possível vivermos piedosamente neste mundo tão cheio de impiedade. Fizemos também uma abordagem introdutória sobre o conceito de cosmovisão e como é importante conhecermos o assunto, porque são as cosmovisões que definem as ações. Então, a gente também tem uma cosmovisão e falamos um pouquinho a esse respeito. Entramos numa série falando da importância da família, priorizando o papel dos pais na formação dos seus filhos, para que eles sejam formados por meio do Evangelho, e assim eles possam crescer, tornar-se cidadãos honestos, com uma cosmovisão bíblica, e também constituir novas famílias. E nas últimas semanas, a nossa reflexão tem estado aqui nesse texto, no âmbito da igreja, falando sobre a liderança da igreja, a liderança oficial, que dentro do nosso contexto da IPB, trata-se de presbíteros e diáconos. Claro que a gente pode estender isso para a liderança de modo geral, leiga, que também vale os mesmos princípios. Mas nós temos compartilhado a partir desse texto e tentando mostrar que piedade e teologia têm que caminhar de mãos dadas. Nós não separamos isso, que é o que o texto está falando. Na semana passada, nosso foco foi na piedade do líder, no caráter do líder, quando o apóstolo Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo. Então, nós fizemos então uma abordagem dentro desse tema da vida piedosa que o líder precisa ter, porque ele, como líder, conduz a igreja, e essa condução precisa ser uma condução por homens piedosos. Hoje nós vamos focar no conhecimento teológico. A gente falou das duas asas. O avião precisa das duas asas para voar. Eu preciso da piedade, mas eu preciso da doutrina também. Se eu arrancar uma asa, o avião vai cair. As duas coisas são importantes. E a gente vai focar aqui hoje na doutrina, o conhecimento teológico do líder. Tem cuidado de ti mesmo, e Paulo diz, e da doutrina. Apenas repetindo, que já falamos isso outras vezes, Paulo escreve a Timóteo, que era um líder de igreja. Filho na fé de Paulo, que passou por um processo de desenvolvimento, de crescimento espiritual. O apóstolo Paulo escreve duas cartas para ele. Nós estamos aqui na primeira carta, e que tem objetivos muito semelhantes, de trazer algumas orientações para que Timóteo conseguisse exercer melhor o seu ministério, ter uma liderança mais efetiva, mais relevante. O resumo de tudo que ele tem falado aqui no capítulo 4 está no versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, vida piedosa e conhecimento doutrinário. E a gente vai focar aqui então nesse conhecimento teológico do líder. Para isso, quero trazer apenas a lembrança de que no ato da ordenação de presbíteros e diáconos, há uma solenidade. Você que já é presbítero, que é diácono ou que já foi, você passou por esse ato, que é uma solenidade, que é um ato público diante da igreja e, claro, também diante de Deus. E nesse ato solene, algumas promessas constitucionais são assim chamadas, elas são feitas neste ato. São afirmações que, às vezes, pelo nosso nervosismo do dia, a gente talvez não preste muita atenção no que a gente está afirmando, mas nós estamos fazendo publicamente algumas promessas diante de Deus e da comunidade reunida. Vou trazer aqui a lembrança de quais são essas promessas. São perguntas que têm a ver com um compromisso que o ordenando faz
perante Deus e a igreja. Que perguntas são essas? A pergunta é, uma delas: vocês confessam crer que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra de fé e prática? Essa é uma pergunta feita. E aí o ordenando diz: creio. Sim, eu creio que Novo Testamento e Antigo Testamento é palavra de Deus. A segunda pergunta, que na verdade é a segunda promessa, o segundo compromisso feito: vocês recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras? Sim, a gente diz, né? Eu aceito, eu creio como fiel exposição das Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e Breve Catecismo de Westminster. A outra pergunta: vocês sustentam e aprovam o governo e a disciplina da igreja presbiteriana do Brasil? Sim, aprova e sustenta esse tipo de governo, a disciplina da igreja, claro. A outra pergunta: vocês aceitam o ofício de presbítero e quando é de diácono dessa igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo? Sim, prometo desempenhar fielmente todos os deveres do cargo de presbítero ou, no caso, no cargo de diáconos. E uma última pergunta que é feita: vocês prometem ainda procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? E os ordenandos dizem: sim, eu prometo que eu vou me dedicar a manter e promover a paz, a unidade e a pureza da igreja. Irmãos, nós encaramos com muita seriedade esse ato solene da ordenação. Nós não fazemos de qualquer jeito. Nós, nesse ato, nós não nos preocupamos com coisas que se preocupam muito hoje, né, com registros, fotografias e filmagens. Nós nos preocupamos com as palavras ditas na solenidade, que é um compromisso público que o ordenando faz diante de Deus e diante da comunidade da igreja. Por isso, nós, por valorizarmos esse ato não é num ambiente fechado do conselho e o ordenando, não, é público, para que todas as pessoas possam ver quem são esses que nós vamos colocar a mão sobre eles e declarar que eles foram ordenados, estão aptos, estão prontos para exercer esse tipo de ofício. Então esse ato para nós é tão sério, que nós levamos as pessoas que foram eleitas a prometerem coisas que são fundamentais para se exercer um bom mandato. Algumas observações nas promessas, de trás para frente. A última pergunta tem a ver com a vida piedosa. É um compromisso que eu faço de manter a pureza da igreja, de zelar pela unidade da igreja. E nós falamos aqui sobre a vida piedosa do líder na semana passada. E essa última pergunta tem a ver com isso, com essa vida de piedade. E eu, como um líder piedoso, vou me esforçar para que isso também seja visto no ambiente maior da comunidade, no ambiente maior da igreja. A outra pergunta é a promessa de zelar pelo correto exercício do cargo. Então, é isso, eu vou cumprir os meus deveres de presbítero ou, quando eleito, de diácono. E essa promessa implica em conhecer quais são os deveres. Eu preciso conhecer quais são os deveres desse cargo, porque eu estou prometendo que eu vou cumprir. Em época de campanha política como nós estamos, é comum vermos candidatos que não sabem o que o cargo é, esse cargo que eles estão pleiteando. Ainda é mais forte isso nas eleições municipais. Isso é ainda mais forte, né? Não, o candidato é vereador, então eu prometo. Ele promete realizar muitas coisas que nada tem a ver com o seu cargo. Ele não faz ideia do que é ser um deputado, do que é ser um vereador, do que é ser um prefeito. E aí existe então uma promessa de campanha
em que eles vão realizar coisas que absolutamente nada tem a ver com sua função. E pode ser que muitos desses candidatos mesmos não sabem o que é ser um vereador, ser um senador, ser um deputado, não fazem ideia. Trazendo para o nosso contexto, aquele que deseja ser um presbítero ou diácono, ele precisa, até mesmo antes de ser eleito para esse cargo, saber o que é isso. Porque se ele for eleito, ele vai vir aqui à frente e vai prometer cumprir esses deveres. Mas se eu não sei o que promessa é essa que eu estou fazendo? Não é uma promessa muito sincera. Eu preciso, então, conhecer, saber o que significa esse ofício, para que quando chegar esse momento do ato solene e vier a pergunta, eu vou prometer que eu vou zelar em cumprir os meus deveres de presbítero, os meus deveres de diácono, e eu vou falar sabendo que deveres são esses, tendo uma ideia do que é ser um diácono, o que é ser um presbítero, né? Afinal de contas, como é que nós vamos prometer algo que nós não sabemos nada a respeito? Seria, no mínimo, uma promessa sem sinceridade. Eu não sei do que se trata, mas eu prometo que eu vou fazer direito. Mas você não sabe nem o que tem que ser feito. Então, isso tem uma implicação. É um ato solene que nós fazemos algumas promessas. A promessa de aprovar o governo e a disciplina também tem implicações sérias. Qual é o governo da igreja? Não, eu prometo que eu aprovo mesmo, eu prometo que eu vou sustentar o governo da igreja. Qual é? Eu sei qual é o tipo de governo que é a igreja que eu estou me tornando um líder oficial, adotou. Eu preciso saber que tipo de governo é, porque se eu prometo sustentar o tipo de governo da igreja presbiteriana do Brasil, não vai haver espaço para eu me tornar o que popularmente é chamado de dono de igreja, porque o governo é representativo, então isso não me pertence, eu represento o povo, eu represento as pessoas nas decisões que eu tomo, então eu preciso saber essas coisas, porque eu vou prometer sustentar o governo. Então, se eu prometo sustentar, não cabe eu entrar em conversinhas de corredor e criar baixo assinado para derrubar algum tipo de decisão da igreja. Isso não faz sentido, não é assim que funciona o governo da IPB, que você prometeu sustentar. Então, eu preciso conhecer, porque quando eu for eleito, eu vou prometer sustentar essas coisas. Na promessa sobre os símbolos de fé, o ordenando vai afirmar receber e adotar, né, as confissões e os catecismos de Westminster, que a IPB chama de símbolos de fé, que são documentos que foram formulados por teólogos do passado, em um momento da história que pós-reforma a igreja precisava dar respostas, já que um movimento novo surgiu, saindo de uma igreja que era única, e agora, quem é que está certo? O que a gente segue? Então, os documentos, as confissões surgiram nesse período para dar resposta. E aqui no ato solene, há então essa afirmação pública do ordenando, afirmando que recebe e adota esses documentos. A pergunta é, já leu? Já leu a confissão de fé? Já leu os catecismos? Porque eu estou afirmando que eu estou adotando como uma fiel exposição da Escritura, mas eu nunca li, eu não tenho conhecimento do que está escrito. Então, essa é uma promessa que é no mínimo estranha, porque eu estou afirmando crer em algo que eu não sei do que está escrito. Então, essa é a promessa que é feita. Qual é o conteúdo desses documentos, para que eu possa dizer que são documentos fiéis, no que diz respeito à exposição das Escrituras? E por fim, a primeira pergunta, a afirmação acerca das Escrituras, que ordenando diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Isso quer dizer que não há espaço para seguir outras revelações, adotar regras de conduta como regras de fé, caderninhos de uso e costumes. Eu acho que é isso, mas se a Bíblia não sustenta, não, mas eu acho que é. Então, eu estou dizendo em um ato público, como líder da igreja, que eu creio que as Escrituras é palavra de Deus, única regra de fé e prática. Paulo diz
para Timóteo ter cuidado da doutrina. Essa é a expressão que ele usa. Tenha cuidado de ti mesmo, mas também tenha cuidado da doutrina. Não é um cuidado apenas com a vida piedosa, mas também com o conhecimento da doutrina dos apóstolos. Desde o início do capítulo 4, a gente fez esse exercício nos estudos passados, há várias palavras acerca de problemas com falsos ensinos que a igreja enfrentava, e o apóstolo Paulo está encorajando Timóteo a lidar com isso, a enfrentar esses problemas, e não cair como outras pessoas caíram. Então há a necessidade de Timóteo, como um líder, se posicionar doutrinariamente, porque surgiram doutrinas falsas, contrárias à doutrina dos apóstolos. Então Timóteo precisava se posicionar, versículo 12, ele precisava ser padrão dos fiéis na conduta, na vida de piedade, mas também na palavra. Timóteo, versículo 6, Paulo reconhece que Timóteo tinha boa doutrina, essa é a expressão utilizada. E o versículo 7, como ele tinha boa doutrina, Timóteo tinha que rejeitar o que não era o evangelho, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, é o que Paulo diz a Timóteo. Não cabia então a Timóteo conhecer a doutrina dos apóstolos, para que ele pudesse expor essa doutrina dos apóstolos, ensinar essa doutrina à igreja, não caindo em erros como algumas pessoas daquele tempo haviam caído, e Paulo chega a citar nomes de algumas dessas pessoas que caíram, que se afundaram, que perderam a consciência, que naufragaram na fé, nesse aspecto doutrinário, se perderam. Por isso Paulo resume aqui no texto, tenha cuidado da doutrina. Trazendo para a nossa reflexão, líderes da igreja precisam conhecer as Escrituras. Para isso, eles precisam inicialmente ler e meditar constantemente. Os líderes precisam ter um contato íntimo com as Escrituras, de saber manejar bem essa palavra da verdade. Os líderes precisam disso, especificamente presbíteros. Quando Paulo fala no capítulo 3, 1 Timóteo, versículo 2, os presbíteros, eles devem ser aptos para ensinar. O que isso significa? Significa que ele tem que ter a capacidade doutrinária de dar respostas. Não quer dizer que o presbítero vai ter uma excelente retórica, uma oratória formidável, que ele tem que ele chega no púlpito e prega muito bem. Não é sobre isso. É capacidade de trazer o ensino, de dar respostas doutrinárias. Alguns presbíteros vão ter a habilidade de expor, e são grandes pregadores, de sermões mesmo, de aulas dadas em escola dominical. Outros não têm essa mesma habilidade. Mas o que se requer dos presbíteros é que eles tenham capacidade de dar respostas, que eles sejam aptos a ensinar. Isso também não quer dizer que os líderes precisam saber de tudo, porque ninguém sabe, mas também não significa que eles têm que saber pouco. Eles têm que saber um pouco mais do que talvez a maioria do seu rebanho, dos liderados. O líder deve ter cuidado com a doutrina, usando a expressão que Paulo. E a pergunta é, que doutrina? Que doutrina? Eu só posso falar, então, aqui, da nossa casa, falar do nosso ambiente. Nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, nós somos uma igreja chamada de confessional. Esse termo tem sido muito discutido hoje. Eu faço parte de grupos, de WhatsApp, de colegas que formaram comigo, e vez por outra surge essa discussão. Eu até marquei um café com um amigo pastor da minha sala, que formou comigo, para a gente conversar um pouco mais a esse respeito. As pessoas têm questionado o que significa ser confessional, e tem sido gerado certos debates, para tentar chegar, o que para mim é uma definição óbvia, simples. O que é ser confessional? Dentro do nosso contexto. Ser confessional é simplesmente defender os documentos de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster. Como canônicos, como palavra inspirada, de jeito nenhum. Ser confessional é declarar que esses documentos são
uma fiel interpretação das Escrituras. Então, isso é ser confessional. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja confessional porque ela segue essa interpretação das Escrituras e reconhece como sendo uma fiel interpretação. Se você quer conhecer o sistema doutrinário dessa denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil, leia os símbolos de fé. Tem tudo? Não tem tudo, porque é resumido. São afirmações breves, perguntas e respostas breves, mas é um excelente resumo do conteúdo doutrinário da igreja. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma direção doutrinária. Ela não segue a cabeça dos seus pastores, necessariamente. Na teoria, ela segue os documentos de Westminster, que é a base doutrinária. Por isso que pastores, presbíteros e diáconos, no ato de sua ordenação, eles se apresentam diante de Deus e da igreja e dizem: eu recebo, sinceramente aceito esses documentos como fiel exposição das Escrituras. E a pergunta é, do que esses documentos falam? Bom, aí você pode ler depois que eles falam de todas as coisas que são basilares da nossa doutrina. Aquilo que é a essência, que é dividida em alguns ramos da teologia, está ali. Soteriologia, eclesiologia, um pouco de escatologia, tem até assunto de missões, entre outras coisas. Está ali. Esse documento fala de muitas coisas. Infelizmente, a gente encontra muito no nosso tempo hoje, alguns pastores, ou mesmo alguns líderes, que ensinam as Escrituras seguindo os símbolos de fé da IPB, seguindo as suas confissões, a sua confissão e os seus catecismos. E alguns desses pastores e líderes são advertidos, dizendo assim: não, vocês estão errado. Esse negócio não é assim que funciona, não. O senhor está completamente equivocado. E aí, então, quando o pastor diz, né, para esses irmãos, que isso é o que a nossa igreja crê, e não é escondido porque está escrito, as pessoas, então, costumam dizer uma frase assim: então a gente aprendeu errado a vida toda? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Porque está escrito, registrado, não oculto, compartilhado, o que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê em relação à doutrina. Pode ser que muitas comunidades evangélicas tenham sido mesmo ensinadas de forma contrária àquilo que a Igreja Presbiteriana adota como sua fé, o seu conteúdo. E isso tem a ver com a liderança mesmo, que talvez falha no tem cuidado da doutrina. Por isso que isso é muito importante. Falta de conhecimento doutrinário vai fazer o líder chamar de pecado o que não pode ser provado pelas Escrituras. Está cheio disso por aí, usos e costumes. A gente não consegue provar que é pecado, a gente diz que é pecado. Mas também, falta de conteúdo doutrinário vai fazer muitas vezes o líder chamar de transtorno, de doença, o que a Bíblia diz claramente que é pecado. A gente vive num mundo sem pecado. O mundo é doente, mas não chama de pecado que não pode. Então a gente vive nisso. Líderes que não cuidam da doutrina, eles podem acabar assumindo esse tipo de postura. Eles vão adotar, por exemplo, o princípio normativo do culto e não o princípio regulador do culto. Talvez alguns líderes não sabem nem a diferença do que é um do que é o outro, mas as nossas confissões dizem o que é que a Igreja Presbiteriana crê. Então, muitas vezes, a falta desse cuidado da doutrina vai levar o líder a ter uma relação com a Escritura de desconfiança. Ela não vai ser a palavra final. É comum, no nosso tempo, a gente ouvir algumas exposições apontando alguns comportamentos como sendo errado, como sendo pecado, e algumas pessoas podem levantar as suas mãos e dizer assim: mas a ciência não provou cientificamente que é isso. Mas se a Bíblia já disse que é pecado, não é a ciência que vai dizer o que é certo ou errado para mim. Então, muitos líderes que não cuidaram da doutrina, naufragaram na fé e não perceberam ainda, afundaram mesmo, porque acabam entrando por caminhos perigosos,
perigosos. Líderes oficiais, então, presbíteros e diáconos, eles precisam ter cuidado da doutrina. É necessário. Falando aqui, principalmente, presbíteros que lidam com o governo da igreja. Mas diáconos também. Vou dar alguns exemplos. A escola bíblica dominical, que nós tanto amamos, que acaba sendo um espaço muito mais aberto do que os cultos solenes, que o pastor fala e as pessoas ouvem a pregação. A escola dominical é diferente, porque não é culto, não é pregação, é uma aula. E como nas aulas, alunos participam. Veja um exemplo que pode acontecer e a necessidade dos líderes cuidarem da doutrina. Nesse ambiente de escola dominical, o aluno vai tecendo comentários. E às vezes a direção é aqui. E aí os comentários trazem a aula para essa direção. E os comentários acabam sendo comentários que vão um caminho oposto ao que a igreja adota como postura, a igreja adota como a sua doutrina. E se o líder estiver na sala ouvindo, e não chamar a ordem, se ele não conhecer a doutrina, ele não vai conseguir dizer, opa, vocês estão indo para um lado que não deve não. Olha, a Bíblia diz isso aqui, não é assim, não é dessa maneira. Qual é a função dos líderes que conhecem a doutrina? Na sala de aula, mostrar que essa é a direção correta, e não que muitas vezes a turma como um todo acaba seguindo, mas se o líder então não tiver esse conhecimento, ele também vai questionar, e aí a aula pode terminar da seguinte forma: realmente, Paulo nunca foi apóstolo, e a gente tem que questionar os escritos dele, porque se lá naquela época as pessoas questionavam o seu apostolado, realmente é difícil aceitar Paulo como apóstolo, né, gente? Então também é difícil aceitar os escritos de Paulo. Nós vamos sair como uma sala de escola dominical com esse ensinamento. Se não tiver cuidado da doutrina, pode ser que no final da sala de aula, a sala vai sair defendendo uma grande tese defendida por aí, que os 3 primeiros capítulos de Gênesis não passam de saga, de mito, que não tem história real nesses 3 capítulos primeiros. É uma história inventada. Então, se o líder não tiver esse cuidado da doutrina, isso acaba passando. Outro exemplo, sem cuidado da doutrina, pode passar em uma aula qualquer, que a relação de Davi com Jonatas era mais do que uma relação de amizade, era uma relação de paixão, e isso acaba saindo como a verdade. Se não houver o cuidado da doutrina em um ambiente de escola dominical, pode ser que a turma saia convicta de que nenhuma lei do Antigo Testamento vale para os nossos dias, que tudo isso ficou para o passado, e hoje não vale absolutamente nada do que está escrito no Antigo Testamento no que diz respeito a leis. Se não houver cuidado com a doutrina, pode ser que um ambiente de escola dominical, a sala saia afirmando que a Bíblia não valoriza as mulheres, que é um absurdo. Cuidado com a doutrina. Líderes dão direção à igreja, e se o líder não tiver boa doutrina, para onde esses líderes vão conduzir o seu rebanho? Então, irmãos, é essencial que o líder tenha íntima relação com a Bíblia, porque não há conhecimento doutrinário sem conhecimento da Escritura, porque quando nós falamos de doutrina, são ensinos da Escritura, interpretação de temas que a Bíblia trata, de palavras, de profecias e de livros e outras coisas mais. Piedade sem Bíblia é mera religiosidade. Líderes que não podem ser omissos em relação ao conhecimento da prática de Deus, que líderes não podem ser omissos, não podem. Eu preciso conhecer as Escrituras. Pode ser que alguns líderes sejam líderes muito carismáticos, líderes da igreja que são íntimos da nossa família, mas o que esses líderes precisam ter antes de intimidade conosco, antes de serem legais, é ter intimidade com o Senhor da igreja, e essa intimidade
não vem sem um contato com a Escritura. Líderes piedosos são líderes que também conhecem a doutrina. As duas coisas não se separam. Qual é o problema da liderança sem doutrina? Certa vez, no ministério, eu fui questionado por um líder de uma igreja em relação a um grupo da juventude da igreja. E o líder disse para mim assim: pastor, você não acha que a turma está faltando demais os trabalhos? Porque está falando muito de pecado na igreja? E eu não acreditei no que eu ouvi. Eu respirei fundo e falei: irmão, primeiro, não está se falando muito de pecado como você está achando. E se esse é o motivo deles não virem na igreja, problema deles. Porque o evangelho é sobre isso. E eu fiquei um tanto quanto assustado com aquele questionamento, porque eu sabia que não era pelos conteúdos falados, né, de modo geral na igreja, que os meninos estavam faltando. Foi um período de viagens e outras coisas, não era isso. Mas o líder da igreja trouxe isso, como se a gente tem que falar um pouco menos dessas coisas. Mas eu tenho que falar um pouco menos do evangelho? Como assim? Aquilo me assustou muito, porque o confronto do pecado na visão desse líder era algo prejudicial, e nunca será algo prejudicial. Nós, líderes que conhecemos a doutrina, sabemos que nós devemos sempre pregar o evangelho, e o evangelho bate de frente com o pecado. Líderes que não conhecem a doutrina da igreja podem prejudicar a saúde da igreja. Por exemplo, conselhos de igreja ou junta diaconal de igreja que tenham líderes que não cuidam da doutrina, podem transformar a igreja segundo o seu próprio entendimento. Especificamente sobre o conselho, presbíteros, essa liderança tão importante da igreja. Se não tiverem cuidado da doutrina, pode ser que a igreja se transforme em uma igreja segundo o meu gosto, o meu desejo. Então é melhor sair da IPB, poxa. Porque não é assim, não é o meu gosto. Nós temos direção doutrinária, direção de governo, tantas direções. Então eu não tenho que sair fora dessa direção. A igreja local, ela tem que se parecer com a igreja da sua denominação, por isso tem um tanto de denominação diferente aí. E nós somos uma denominação. E aqui o meu ponto nem é sobre denominação, não é sermos muito presbiterianos, não é isso. Isso para mim, 1 mais 1 são 2, eu nem preciso falar disso. Se eu sou da igreja presbiteriana, a igreja tem que ser presbiteriana. Nem é sobre denominação, nem é sobre diferentes interpretações de temas complexos, que geram debates entre os grandes teólogos presbiterianos. Eu não estou falando disso. O meu ponto e a minha crítica é que muitos líderes não conhecem os temas básicos da fé que nós professamos, básicos, que têm extrema dificuldade, não cuidam da doutrina. No tempo de Timóteo, isso estava acontecendo. Havia algumas pessoas que tratavam de usos e costumes, que defendiam doutrina de homens, capítulo 4, versículo 1 a 3, Paulo fala disso, proibindo casamentos, alguns tipos de comida, usos e costumes, e a falta de conhecimento bíblico doutrinário, trazendo para o nosso tempo, ela pode acabar substituindo o assim diz o Senhor, pelo eu acho que é assim. Eu não acho que é assim. É o que a Bíblia diz a respeito. Pode ser que a gente chegue em um tema que amplie as possibilidades, e tudo bem, tem um tanto de tema que as possibilidades são grandes, mas aquilo que é básico, que é o que une o cristianismo, a gente não abre mão. Eu preciso conhecer. Quando a gente não cuida da doutrina, nós podemos cair em alguns erros. Muito se fala da igreja que não ama, que não cuida, que a igreja que é hipócrita. Que igreja é essa? A primeira coisa que tem que perguntar é essa: que igreja? Está falando de que igreja, né? Que igreja é essa? Mas eu preciso saber que amor sem doutrina barateia a graça. Amor sem doutrina inclui sem distinção.
abraça e não trata quem precisa ser tratado. Amor sem doutrina aceita o pecador com os seus pecados e não disciplina para o seu aperfeiçoamento. Não existe amor sem doutrina, porque um amor não doutrinário não dará respostas corretas à prática do amor. Nós vamos abraçar e aceitar tudo que a Bíblia diz, trate, corrija, repreenda, mas não, é que é paz e amor, é só amor, pastor. Amor sem doutrina é isso. Uma liderança que não cuida da doutrina pode ensinar um amor sem doutrina, e um amor sem doutrina é perigoso. Algo também muito comum no nosso tempo é banalizar a missão, dizer que importante na missão é amar os perdidos, ter paixão pelos perdidos, é pregar o evangelho. Mas pensa comigo, a missão sem doutrina não planta igreja saudável, planta movimentos, mas sem doutrina, que igreja vai ser essa? Que Jesus será exaltado? Como esse Jesus será cultuado? Uma missão sem doutrina não planta igreja bíblica, porque a doutrina é bíblica. Uma missão sem doutrina não vai formar discípulos de Cristo, no máximo vai criar alguns seguidores dos próprios líderes, ou plantar alguma igreja sem Cristo, porque se não tem doutrina, não tem Cristo. Esse é o ponto. O apóstolo Paulo era missionário, ele plantava sem doutrina, né? Vai ler os escritos dele, que até Pedro reconheceu, é difícil de entender o que ele escreve. O evangelho puro e simples, pastor, é isso que a gente importa. Evangelho puro e simples, sem doutrina, resume-se, como a gente já falou outras vezes aqui, a Jesus te ama, mas isso não é a mensagem do evangelho. Citando Paulo, e tivemos aí um mês inteiro ouvindo sobre Romanos. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Romanos, é o evangelho que Paulo apresenta aos romanos, e é muito mais do que Jesus te ama. Na verdade, nem é sobre Jesus te ama, é sobre a condição do homem pecador, que carece de um Salvador, e a salvação é pela graça. Não tem evangelização sem doutrina, não existe isso. O evangelho puro e simples é doutrinário, é profundo. Irmãos, ventos doutrinários dividem a igreja, maculam a pureza do rebanho. Ventos doutrinários causam crises em crentes sinceros. E os líderes? Nós, os líderes, devemos ser os que mais conhecem a doutrina, ou pelo menos buscar ser os que mais conhecem a doutrina. Nós, líderes, devemos nos dedicar em nos alimentar cada vez mais das Escrituras. Não quero dizer que os líderes da igreja vão ser os melhores. Às vezes alguém que não é líder vai conhecer mais do que o líder. Tudo bem, não há problema com isso. Esse não é o ponto. Não é uma gincana. Não é uma gincana de quem conhece mais. Vou dar um prêmio para quem conhecer mais. Para com isso. É vida cristã. E o importante é conhecer e buscar conhecer. Nós, os líderes, não podemos estagnar. Parar no tempo. Eu preciso conhecer a Bíblia, conhecer as doutrinas que a igreja que eu faço parte, lidero, essa igreja prega e ensina. Eu já tive que lidar com evangelistas, irmãos, com um evangelista que marcava a data da volta de Jesus. Ele fazia conta e ensinava a igreja. Eu já tive que lidar com o evangelista que chegava na igreja e disse, a igreja presbiteriana acredita em negócio de predestinação, mas eu não acredito nesse negócio não. Líderes, não oficiais, mas de pastoreio, que é o caso de evangelistas. Nós devemos, como líderes, buscar crescer nessa área. Piedade, tenha cuidado de ti mesmo. Teologia e da doutrina. As duas coisas, piedade e teologia andam juntas, não podem ser separadas. Mas eu preciso dizer algo aqui, para você que já é líder da igreja oficial, ou você que ainda não é e pode ser,
esta não é uma palavra de desmotivação. Eu não estou aqui colocando um peso nos seus ombros, e você, depois disso aí, estou fora. Pelo contrário, é de encorajamento, para que você, homem líder, você, homem que vai ser um líder, possa buscar a piedade, possa buscar conhecer as Escrituras e a doutrina da sua igreja. Essa é uma palavra de encorajamento, para que você seja um líder assim, como Timóteo alcançou assim. Cuidou de si mesmo, cuidou da doutrina, mesmo ainda jovem, teve que lidar com situações difíceis, rebater com amor, com respeito, pessoas até mesmo mais idosas. É uma palavra de encorajamento, porque o ministério, a liderança oficial, é privilégio, é bênção. Todos os homens deveriam almejar isso, querer um dia chegar nesse patamar, chegar nessa posição de um líder oficial da igreja. Isso é bênção. Isso não deve trazer medo na gente, não sei. Não, meu encorajamento é porque você queira. Quando indicar o seu nome, queira, deseje, ore por isso. E por entender a seriedade da liderança oficial, tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado da doutrina. Vida piedosa, conhecimento doutrinário, não se separam. As duas coisas andam juntas, e são as duas essenciais para todos os líderes. Logo, logo, nós vamos ter uma eleição de presbíteros, e depois eleição para diáconos. Não esqueçam disso. Piedade, teologia. Na próxima semana nós ainda vamos ficar nesse texto, nós focamos muito na nossa palavra da semana passada e hoje, nas coisas ruins, nos problemas. Na próxima semana nós ainda vamos trabalhar piedade e doutrina, apresentando para nós o que Paulo diz no restante. E Timóteo, se você cuidar de si mesmo, da doutrina, você vai salvar a si mesmo e salvar a outros. Está falando de coisa boa, não é de coisa ruim não. Então, na próxima semana a gente vai fazer essa abordagem, trazendo implicações positivas de uma liderança piedosa e que conhece a palavra de Deus e que tem uma base doutrinária. O que ela pode contribuir na igreja? Até onde nós vamos chegar? Qual é a bênção que nós vamos receber de sermos liderados por homens assim, piedosos, e que conhece as Escrituras. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque sabemos que a igreja lhe pertence, não é de homem nenhum, é do Senhor, e o Senhor ama cada ovelha desse grande rebanho, os que estão aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, os que estão na Igreja Batista, os que estão em outras denominações, o Senhor ama cada um desse rebanho. Louvamos o teu nome porque o Senhor mesmo cuida do teu rebanho. E a nossa oração, Deus, é por nós aqui, que o Senhor possa ajudar-nos a sermos líderes piedosos e que buscam conhecer a tua palavra. Aqueles que já estão no ofício, no pleno exercício, que essa palavra possa servir, ó Deus, de motivação, para eles quererem crescer cada vez mais, desempenhando cada vez mais e melhor todas as suas funções, que também sirva de motivação por aqueles, ó Deus, que ainda não vivenciaram a delícia dessa liderança, da bênção de estar nessa posição, que eles possam almejar isto, desejar, querer e buscar se capacitar para que quando chegar o dia, eles possam servir ao Senhor com fidelidade, sendo um presbítero, sendo um diácono, segundo as Escrituras, segundo a sua palavra. Obrigado por esse tempo que nós temos tido aqui, de importantes e desafiadoras reflexões, que o Senhor possa sondar o nosso coração, nos ajudando a ser
líderes melhores, crentes melhores, em nome de Jesus. Amém.